Pronto, dona Jana. Estamos nós aqui de novo para falar mais sobre publicação lá fora no mercado anglófono. E hoje, sabe do que a gente vai falar? Do que? Você sabe, você já tá ligado. Hoje a gente vai falar de... E todo mundo que chegou no vídeo já leu o título também. Já leu o título, tá todo mundo... Mas a galera leu assim, ó, vou falar de cover letter e tudo mais. Aí vai ver uma galera, não é cover, é cover. E aí eu vou falar, sai, seu demônio perturbado. Deixa cada um falar o seu inglês que quiser. Cover letter, cover letter, cover letter. Me manda aí a sua cover aí, por favor, para eu dar uma olhada. E o que é isso? O que é cover? O que é cover? Cover letter. Cover letter. Isso, cover Jana. Letter. Gostou? O que é isso? Me fala, me ajuda. Vamos lá. Cover letter é uma carta que ela vinha geralmente em cima da publicação enviada pelo correio, portanto, servindo como uma capa, tal qual e aí ela cobre. Cover. Ela cobre a submissão. Isso. Mas hoje em dia, geralmente é um textinho que você vai colocar ali se apresentando. Então, seria o equivalente aqui em português a uma carta de apresentação. Isso, acho que esse é o termo aí que a gente vai mais achar equivalente aqui em português. Mas, né, explicando assim em termos leigos, assim, é um textinho que você vai usar para se apresentar para a pessoa que está lendo a sua história. E aí a gente vai entender por que, conforme a gente for falando sobre cover letter aqui, a gente vai entender por que isso é importante, por que essa pessoa, esse editor, essa pessoa que estiver lendo ali a história, ela vai precisar de algumas informações suas antes de decidir se ela vai comprar a sua história ou não. Maravilha. Bom, então eu vou começar aqui compartilhando a nossa tela. E é claro que a gente vai sempre começar aqui pelo nosso querido site do Fantástico Guia, no qual vocês vão encontrar também outros vídeos sobre publicação lá fora, vão encontrar aqui nossas turmas também, nossos clubes, histórias publicadas, né, que a gente traduz aí para português lá com o pessoal do nosso grupo de tradução também. Então, ó, o que não falta aí é conteúdo para vocês, mas os vídeos gratuitos também podem ser encontrados aqui nessa sessão ou aqui mesmo no nosso canal, dona Jana. Então, dito isso, a gente vai direto ao ponto, sem enrolação, começando com um artigo que saiu aqui na revista Strange Horizons sobre o quê? Sobre como escrever uma carta de apresentação. E a gente escolheu essa revista porque é uma revista bombada lá fora, né? Uma revista que é tida como uma revista referência. Então, já que essa revista que está disponibilizando um artigo para a gente sobre isso, por que a gente não vai dar uma lida? Por que não, né? Por que a gente não vai dar uma lida discutir? Então, a gente vai dar. Você vai me guiar hoje, dona Jana. Vamos lá. A gente tem aqui, eu tô vendo, ó, dá um zoomzinho. Dá um zoomzinho pra gente ver mais. Zoomzinho? Vamos dar um zoomzinho. Um zoomzinho. Aí, mais um pouquinho. Opa. Mais umzinho? Ah, não, assim? agora foi. Agora não, pode tirar. Zoomzão. Não, agora vai de zoomzão. Vamos de zoomzão. Dá zoomzão? Tá bom. Vamos lá. Primeira coisa ali que a gente deve falar é que tem algumas revistas que elas especificam o que elas querem e o que elas não querem na cover letter. Então a gente vai falar aqui da Strange Horizons, mas tem alguns insights aqui interessantes para cover letters no geral. O que exatamente, como saber o que cada revista quer? Basicamente lendo o edital. Se não tiver nada no edital sobre a cover letter, se não tiver nenhuma referência ali para um artigo como esse, a gente pode tentar usar ali um pupurri do que a gente vai aprender hoje e fazer a nossa própria cover letter, beleza? Lembrando que a gente não vai disponibilizar aqui modelo algum, a gente vai mostrar alguns modelos que são disponibilizados nesses artigos e tudo mais, mas vocês vão ficar aí de forma independente, responsáveis pela carta de apresentação de vocês, né? A gente preza muito para que vocês se dediquem aí um tempinho para se apresentar bem e tudo mais. Então, isso a gente não vai fazer. A gente não vai deixar nenhum modelo pré-definido aqui. Isso. E aí também vale dizer, ele até fala ali, ó, para informações sobre o tipo de história que a gente procura e tudo mais, veja os nossos guidelines, que seria o nosso edital. E aí, o que a gente vai falar aqui, que eu vou trazer uma outra coisa que o Diogo falou, que a gente já tem um conteúdo aqui para quem quer mandar material para o estrangeiro, para o mercado anglófono, é que a gente está soltando vídeos sobre editais de algumas revistas. A gente ainda não tem, dependendo do momento em que você está vendo esse vídeo, se você está vendo mais ou menos quando ele saiu ali
no meio aqui do ano de 2024. A gente ainda não tem um vídeo sobre a Strange Horizons, mas vai ter, mas a gente já tem um vídeo aí rolando, por exemplo, da Uncanny. Vocês vão saber pelo tamanho do meu cabelo. Ele tá por aqui agora, dependendo de quando o meu cabelo, de onde o meu cabelo estiver, vocês vão saber quando vocês estão situados aí na nossa linha do tempo. Exato, dependendo de quão Targaryen ele estiver ali com o cabelão dele comprido. Ah, mas isso aí eu tô desde dos 20 anos, né, com esse cabelo branco aqui. Com este cabelo platinado. Mas vamos lá, vamos primeiro então começar aí. Ele tem essa separação aí que o Diogo já destacou para vocês de do ou don'ts, que é basicamente fazer e não fazer. Lembrando que aqui a gente está falando da Strange Horizons, mas são coisas que se aplicam na maioria das cover letters por aí, certo? Primeira coisa que eles fazem que eles falam para fazer, se referir a quem estiver lendo aquele texto como editors, ou então, né, que seria em português, editores, caros editores. Então você pode falar editors, vírgula, ou dear editors, né, caros editores. Então começar ali dessa forma geralzona, certo? E só gostaria de lembrar aqui que isso não é uma regra e alguns editores gostam de ler o nomezinho deles ali também. Então, nada errado em vocês chegarem lá, procurarem no site da revista qual o nome do editor-chefe, geralmente, né? A gente seleciona ali quem está à frente e aí pega o nome dessa pessoa e coloca ali. É algo que vai definir alguma coisa? A gente acredita que não. Mas se você quiser demonstrar que eu tenho um cuidado e tal, vou botar aqui o nome do editor, da editora, vocês podem fazer isso. Agora, também existe um risco de vocês errarem ali e aí vai pegar meio mal. Então, nós vamos falar sobre isso. Pensem no que vocês têm como prioridade, mas o que importa não há nada de errado a colocar queridos editores. Isso. Mas a gente tem que tomar cuidado porque tem um don't ali que é justamente sobre isso. Eles pedem para não usar senhor, senhora, mister, miss, mas a gente vai falar disso mais para frente. Outra coisa para se fazer, segundo a Clarkesworth, a Strange Horizons, vocês vão ver que se reproduz também em outras revistas. Listar até 3 créditos de publicações se você tiver alguma coisa publicada. Tudo bem se você não tiver. Aqui, em geral, eles estão falando de publicações em inglês, tá? Como a gente também pode ser, né? Nós como brasileiros ou como pessoas assim que estão no Brasil, escrevem em português também. A gente pode ter publicações no Brasil e não ter publicações em inglês. Talvez valha, dependendo da sua relevância, se você achar relevante para você, né? Colocar ali. Em português eu tenho publicações em 1, 2, 3, até 3 lugares. E em inglês eu ainda não tenho nenhuma publicação, ou então tenho publicações em revista A, B, C. E aí eles pedem ali up to 3 credits. Então, até 3 créditos de publicação que você já tenha, beleza? Mas lembrando aí, rebatendo nessa tecla, it's okay if you don't have any. Tudo bem se você nunca tivesse sido publicado. Mas Jana, já publiquei em 10 revistas. Quero listar o nome de todas até ali. 3. Até 3. Mas, Jana, é importante, porque cada uma delas fez parte da minha caminhada. Você que se dê seus pulos, escolha as 3 melhores, ou as 3 que você mais gosta. A gente tá brincando aqui, mas olha só, tem algumas revistas que elas até limitam o número de palavras que vocês podem utilizar ali na carta de apresentação. Então, assim, tentem não ficar listando o histórico todo, por mais que você seja escritorzão publicadão, né? E se você também nem tá vendo isso aqui, essa é a verdade, né? Você tá vendo isso aqui, tá de fofoca aí, então mete pé, vai embora. Então, se você, né, é assim como eu, por exemplo, um autor não publicado, eu nunca publiquei lá fora, tudo bem, você não precisa botar nada ali, não lista nada, só manda lá o que você achar que está se referindo à história, alguns outros detalhes que a Jana vai comentar. Então, tudo bem se você não publicou. Sem problema. E outra coisa para se fazer é mencionar experiências que você teve que sejam diretamente relevantes à história. E aí eles falam particularmente, ou seja, eles estão falando pela Strange Horizons, a gente gosta de saber se você está escrevendo sobre a sua própria cultura ou profissão, por exemplo. Tá? A gente vai ver os exemplos de um outro artigo aqui, mas assim, se você está escrevendo uma história sobre, sei lá, eu sou engenheira de alimentos. Se eu estou escrevendo uma história sobre um personagem que fala sobre o processo de fabricação de um queijo, pode ser relevante para eles colocar, eu sou engenheira de alimentos. Então, eles sabem que eu estou falando ali de uma coisa que eu conheço. Se o Diogo está escrevendo uma história ali falando sobre
o Meier aqui, que é o bairro que a gente mora aqui no Rio de Janeiro. Ele nascido e criado aqui lá com um jogo do bicho rolando no prédio ali dele. É importante colocar ali, se ele está escrevendo sobre isso, eu moro no subúrbio do Rio de Janeiro, nascido e criado no subúrbio do Rio de Janeiro. Lembrando, beleza? Só se isso for relevante para a história. Isso. Não havendo nenhum tipo de relevância, não é para ficar falando da tua vida ali de forma aleatória, a não ser, é claro, que a revista peça, por exemplo, que você se identifique caso você faça parte de uma minoria, que você identifique caso você não seja falante do inglês como primeira língua. Então, tem algumas coisas ali que algumas revistas pedem que você mencione. Pô, então me menciona se o inglês não é a sua primeira língua. Então, menciona se você pertence a uma minoria. Então, se a revista ativamente está pedindo isso, tudo bem mencionar ali na carta de apresentação. Isso. E aí, o Diogo já até adiantou aqui os não fazer, né? Porque tem 3 não fazer aqui. Primeiro é endereçar ali, referir as pessoas que estão lendo aquela carta de apresentação como senhores, ou Mr., Mrs., enfim. Eles não precisam disso. E aí, batendo na tecla do que o Diogo falou, se você quiser colocar o nome deles, então vocês podem colocar. Eles preferem ali, na Strange Horizons, se endereçar eles como editores. Se não, coloca só o nome da pessoa. Dear Jana Bianchi and Diogo Ramos. Pronto, não precisa de senhor, não precisa de senhora. Você corre o risco de usar o gênero errado. Às vezes a pessoa tem um nome que você acha que é de um gênero, na verdade, do outro. Você vai usar o gênero errado. Às vezes você vai acabar confundindo o editor de uma revista com a outra. Então, eles colocam isso daí. Então, deixa eu só aproveitar aqui minha carta de apresentação e dizer, porque o que está rolando aqui? Estamos fazendo feijão enquanto gravamos esse vídeo. Então, o que eu vou fazer, dona Jana? Vai lá olhar o feijão. Sair para olhar o feijão enquanto você continua aqui e eu já volto. Abaixa um pouquinho é sobre então. Isso. Oi? Abaixa um pouquinho ali. Abaixa um pouquinho, tá. Isso. Você já vai mostrar isso aqui. Sobe um pouco. Desculpa. Aí, boa. Aí. Vai lá ver o feijão. Mas eu tô ouvindo, hein? Eu volto, hein? Então, beleza, vai lá. Salve o nosso feijão. Beleza. Então, vamos lá, gente. Isso aqui é a vida como ela é aqui, a gente fazendo feijão. Então, aqui voltando para os não fazer, né? A gente tem esse aí, endereçar os senhores, Nossa Senhora, nananã. E aí, eles têm um ponto aqui importante, que é não resumir ou fazer um pitch, que é basicamente um resumo, da sua história, ou então incluir elogios para a sua própria obra. Certo? Então, isso não é uma sinopse que vai ser colocada na parte de trás de um livro para um leitor querer ou não comprar aquela história. Então, não faz o menor sentido. Na história, ou você resumir a história ali, então isso até faria sentido, mas não é o que a gente faz na carta de apresentação. Então, você não precisa colocar, essa história é sobre um vampiro que brilha na luz do sol, e tampouco você vai colocar essa é uma história maravilhosa que deveria ser publicada em muitas línguas, ou então essa é uma história que une o melhor de Crepúsculo com, sei lá, outra história. A gente não vai colocar isso, tá? Então, não. Isso aí, a gente tá olhando aqui os não fazer da Strange Horizons, mas isso é uma coisa que, com segurança, a gente vai afirmar para vocês que 99% das revistas que eu já mandei coisa. Isso é um ponto ali. Cover letter não consta, a gente não coloca nem o resumo da história, nem muito menos elogios à história. Beleza? Então, a gente não vai fazer isso. E o outro don't ali, o outro não fazer, é incluir informações sobre você que não sejam relevantes à história, tá? Então, aqui, lembrando, uma coisa muito importante, vocês vão olhar quando vocês forem ler histórias em sites, em revistas e tudo mais, vocês vão ver que geralmente a história é publicada com uma biografia ali embaixo, da pessoa, né? Uma biografia que fala de várias coisas, entre elas publicação, mas às vezes tem algumas brincadeirinhas. Por exemplo, a minha publicação fala que eu moro entre o Rio de Janeiro e o interior de São Paulo com as minhas cachorras e as minhas tatuagens animadas. É uma coisa que eu brinco ali. Eu, às vezes, tem biografia minha que fala que quando eu estou em tempo livre, eu dirijo a minha X-Wing. Piloto a minha X-Wing. Isso é a bio. A bio ela vai ser enviada depois para os editores se você for publicado. Então, essas informações, essas brincadeirinhas, ou qualquer outra informação irrelevante ali para a história, ela não deve constar ali na nossa cover letter. E aí, vale reforçar que, se você pertence a alguma minoria, como o Diogo bem disse, e isso for relevante à história, vale colocar.
né? Então, por exemplo, eu tenho, sei lá, pavor de tubarão. A minha história é sobre um personagem que lida com pavor de tubarão. Você pode colocar essa informação, que no outro contexto ela seria irrelevante, no contexto da história é importante. A sua cultura, a sua, sei lá, eu escrevo uma história sobre escotismo. Eu falo, eu fui escoteira ao longo de toda a minha infância. A gente pode colocar lá, beleza? O Diogo voltou. Perfeito, voltei, o feijão está bem. Ó, tá pronto. Delícia, hein? Terminando de gravar, vamos nos alimentar do nosso feijãozinho. Nada mais brasileiro do que a gente cozinhar feijão enquanto a gente fala de carta de apresentação. Então, já que a Jana já resumiu aí para vocês toda essa parte, né, do que deve estar, do que não deve estar, a gente vai agora para alguns exemplos aqui que a revista disponibiliza de cartas de apresentação. Então, eles têm alguns exemplos aqui mais básicos, outros exemplos nos quais a gente tem mais informações. Vamos, então, passar rapidinho por elas, Jana? Vamos. Muito simples, gente. A primeira cover letter é que eles chamam de very basic cover letter. Então, é a carta de apresentação super básica. E aí, their editors, que é como eles gostam, eles falam aqui, em maiúsculo, editors em maiúsculo, né? Tipo, entidades ali, editores. Por favor, considere a seguinte história, que é a história que você está enviando. Então, não tem o título, não tem o tamanho da história, nada. Por favor, considere a seguinte história para a revista Strange Horizons. Isso. Obrigado, e aí a gente sempre chama todo mundo de dear, né? Os nossos queridinhos. Então, queridos, nossos caros a gente editores. Sempre vai colocar ali, já é algo que se espera aí dentro da carta de apresentação. Isso. E só obrigado, um sincerely ali no finalzinho e a sua assinatura, né? Isso. Ó, muita atenção. Se você for colocar o nome da revista na sua cover letter, ele não é obrigatório. Se você for usar esse exemplo aí, por favor, considere, né, the following story for Strange Horizons. Vocês, pelo amor de Deus, confiram ali várias vezes se vocês estão colocando o nome certo da revista. A gente já vai falar sobre isso quando a gente falar do outro link. Eu acho que é um risco meio desnecessário, né? Eu acho que é algo que hoje em dia, quando eu vou mandar a estrela para fora, eu nem menciono, assim, porque isso, às vezes você pode colocar... I'm sending this story for your appreciation. Thank you. Your appreciation. Você não vai mencionar a revista. Porque às vezes a gente entra ali no momento no qual a gente para mandar para 3, 4, 5 revistas diferentes. Tá copiando, colando. Exato. Conforme você vai aumentando o número de histórias aí que estão circulando, maior o risco de você esquecer e enviar aí. E aí, assim, aí pega mal, né? Não é legal. Quer dizer que, meu Deus, não vou comprar uma história por isso, mas assim, desnecessário. Uma bola fora dessas, né? Então, é algo que a gente procura evitar. Exato. Aí o próximo exemplo aí é a cover letter com os credits, né? Que seria as suas publicações. Então, ele repetiu a mesma frase ali, please consider the following story for Strange Horizons. E aí ele acrescentou esse super simples aí, essa frase falando, my fiction, então minha obra, minhas histórias aqui, já apareceram na Asimov's, que é uma revista, Clarksford, que é outra revista, e na antologia The Slotty Chronicles da Slotty Press, ou seja, você pode colocar meu trabalho, minha obra já apareceu na revista A, na revista B e na antologia blá 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 da editora blá blá blá. Obrigada. Então ali, lembrando que eles mencionam up to 3 até 3 exemplos. Beleza? Exatamente. Temos próximo... também ele só vai acrescentar ali em primeiro aqui a experience, né? A experiência da pessoa com algo que seja relevante à história. Então, ele, mesma coisa, considere a seguinte história, e aí a parte dos créditos estão iguaizinhos, mas ele acrescentou uma frase ali. A história is about robot factory workers, então a história é sobre funcionários de fábricas que fabricam robôs, e eu sou um robô que passou 5 anos trabalhando em fábricas. Então... na verdade, não é Robo Factory Workers, não é funcionários de uma fábrica de robô. Funcionários robô de uma fábrica. E aí, eu sou um robô que passou 5 anos trabalhando em fábricas, tá? Então, aí, lembrando... Ou seja, aí eles estão, é claro, utilizando um exemplo óbvio para mostrar que, o fato de eu ser isso faz com que eu traga uma perspectiva que é bem pessoal ali para aquela história. E isso é algo que é valorizado de forma geral pelos editores. Isso, mas aí aqui você vai colocar também a sua cultura. Eu estou escrevendo essa história é sobre festa junina, eu como brasileira
tenho, né, passei a minha infância ali brincando nas festas juninas. Essa história é sobre o Corinthians. Eu não sou torcedora do Corinthians, tá? Sobre aqui é quem? Vascão. Sobre... Vascão. Ah, tá. Não tinha entendido para onde você estava indo. Aqui é Vascão, aqui é Vascão. Não tinha entendido essa, não sei de onde você tirou isso, já estava aqui com o quê? Aqui é Vascão, pô. Ah, tá, entendi. Entendeu? Prosseguindo, dona Jana, nessa aqui, ó, eu não tenho publicação, eu só tenho experiência. Beleza. Na verdade, ele só removeu a parte dos créditos e deixou ali. Ele trocou aqui o exemplo, mas é exatamente a mesma coisa, né? Então, a história é sobre robôs da República Tcheca e eu fui construído em Praga, na República Tcheca. Obrigada pelo seu tempo. Então, e é isso aí. Então, nesse primeiro link, a gente... Lembrando que os links vão ficar disponíveis aqui embaixo, né? Mas nesse primeiro link aqui, a gente tem um artigo que é bem direto ao ponto, sucinto, mas a gente separou aqui, na verdade, 3 artigos. A gente não vai falar sobre o terceiro, porque o terceiro a gente vai deixar listado, mas a gente só queria mostrar porque ali na seção de comentários também rola uma discussão, as pessoas perguntam algumas coisas e vale muito a pena não só ler o artigo, mas também ler lá os comentários, o que os autores dos artigos responderam. Então, a gente vai deixar esse material todo disponível para vocês, mas a gente quer esmiuçar também esse artigo aqui, porque ele foi escrito por quem, dona Jana? Ninguém mais, ninguém menos. Conhecido. Nosso brother Neil Clark, que é o editor da revista Clarkesworld, que é a revista. Quantas você publicou já lá? 2? Tem 2 histórias na Clarkesworld. 2 histórias. Boa. Minha queridinha, gosto muito dessa revista, gosto muito do Neil Clark, ele é um editor muito razoável, então vocês vão ver que ele faz comentários muito razoáveis aqui. E esse artigo dele foi escrito em 2020, ali bem no meio, ali, comecinho da pandemia. E aí eu acho que ele começou a receber, ele até faz, eu vou falar dessas coisas que ele fala, vou introduzir esse Você vai me guiar, porque já faz tempo que eu li isso aqui, então vamos assim... Vamos dar uma refrescada aqui na minha memória. Vai lá, como é que ele inicia esse artigo? O que tem de... Ele começa falando que ele tem 3 comentários que ele quer fazer antes de falar de cover letter, tá? Então, a primeira coisa é assim, isso não é um padrão. Isso aqui é o que eu, Neil Clark, gosto para a minha revista e para minhas antologias, tá? Então, ele tá deixando ali claro o que a gente deixou claro aqui também no começo, quando a gente leu o artigo da Strange Horizons, é para Strange Horizons, mas muitas coisas se aplicam. Mesma coisa aqui na Clarkesworld, e cada lugar você vai ver de um jeito diferente, mas a gente está tentando dar uma noção aqui para vocês do que fazer se não tiver nenhuma informação sobre como seguir a cover, né, como fazer sua cover letter. Outra coisa que ele fala, a maior parte das cover letters que eu recebo são ruins, então eu deixo para ler elas por último, que ele não quer que a cover letter influencie na leitura da história. Mas o que eu quero destacar aqui é que ele dá essa informação direta e reta com todas as palavras. Eu nunca rejeitei uma história por causa da cover letter, tá? Então, o que ele quer dizer é que, se a história já está, eu quero comprar essa história, ele vai ler a carta de apresentação, e ele não gosta da carta de apresentação, ele não vai rejeitar a história. No entanto, ele vai mencionar aí nesse artigo coisas que, constando na carta de apresentação, podem facilitar com que ele compre a história, tá? Então, a gente vai para esse lado, beleza? E ele fala também que esse post está sendo atualizado, ele vai ser atualizado o tempo todo, tá? Então, primeira coisa, ele começa falando ali, uma coisa que começou muito parecida ali com o começo do artigo da Strange Horizons, que é como endereçar, para quem endereçar a carta de apresentação. E ele fala, gente, eu não quero caro Neil, caro Mr. Clark, caro editor, caro editores e primeiros leitores, não quero nada disso. Porque ele fala que, primeiro, que não tem impacto nenhum para ele, e segundo, que você pode cometer erros. Então, ele dá um exemplo aí. Ele fala, se você escreve, manda uma carta para Clarkesworld, para o Neil Clark, e tá escrito ali, Dear Sheila, ele sabe, ao bater o olho ali, que você estava mandando essa história para Asimov e mandou errado, porque a editora da Asimov é a Sheila, ou então que ela já rejeitou essa história e você só colou a cover letter e mandou para o Clarks, tá? Então, ele fala, você pode pular essa parte, eu não quero nem saber, mas lembrando lá, a Strange Horizons dá a dica ali, se você quiser fazer de forma mais evitar erro ali, bota caros editores, Dear Editors. E eu acho engraçado que ele bota assim, alguns editores odeiam quando isso acontece, alguns editores vão achar engraçado isso,
porque a gente sabe que tem editor que se leva muito a sério, assim como tem autor que se leva muito a sério também. E a galera que se leva muito a sério, geralmente, é chata. E a galera chata pode ser que venha a rejeitar você já de cara se você cometeu essa gafe aí. No nosso caso, né, lá na Cascártica, se você meter ali alguma coisa diferente de Diogo e Jana, a gente vai rir bastante. Pode botar Diego, Thiago, que mais? Rodrigo, né? Esse tipo de coisa. Gente se confundindo com o meu nome é algo que eu já estou acostumado. Então, assim, como a gente sabe que tem editor que se leva muito a sério, pessoas que se levam muito a sério, vamos tentar não cair, né, nessas gafes para evitar a fadiga. Exatamente. E aí, isso aqui, então, como endereçar a sua carta de apresentação. E aí, o próximo tópico é o que deve conter. E aí ele vai falando as coisas e vai comentando, beleza? Então, vamos lá. Lembrando que essa primeira frase aqui do artigo do Clarks é muito legal. Aqui estão algumas coisas que podem fazer com que eu veja a sua história de uma forma diferente. Então, veja só que ele reforça aquela ideia de que a carta de apresentação não vai fazer ele rejeitar uma história, mas pode fazer com que ele veja essa história sob uma luz diferente, beleza? Então, primeira coisa, o que você deve incluir na sua história? Qualquer coisa que dessa história seja particular, porque se baseia na sua experiência profissional, e aí ele dá exemplo, se você é um físico, um historiador, uma astronauta, uma música, ou da sua experiência pessoal, cultural, regional, temporal, etc. E aí ele coloca uma frase aqui que eu adoro, né? Que a gente escuta muito a galera falando: escreva sobre o que você conhece, escreva sobre o que você sabe. E aí ele fala: você não precisa escrever sobre o que você conheça, mas se você por acaso conhecer sobre o que você está escrevendo, é bom que eu saiba disso, tá? Então, já falamos sobre isso. Se você tem alguma experiência profissional, alguma experiência cultural, racial, nacionalidade, se você é uma pessoa com deficiência, está escrevendo sobre uma pessoa com deficiência, tudo isso você vai colocar na sua cover letter. Beleza? Exato. E como a gente pode ver, já é o segundo artigo que aborda isso. Então, assim, é uma prática recorrente, é algo que a gente realmente recomenda. Não é que vocês estejam dando aí uma cartada de autoridade, nem nada disso, mas, assim, traz, com certeza, uma nova perspectiva ali, não só para a história, mas também uma nova perspectiva para o editor que está lendo aquela história e avaliando se aquele material é algo que ele quer colocar na revista ou não. Então, é muito importante que vocês façam ali esse exercício de, quando estiverem escrevendo sobre algo que, de alguma forma, você tem uma experiência pessoal aí, ou profissional, é sempre interessante apontar isso na carta de apresentação. Perfeito. Aí ele fala que tem uma outra coisa muito importante e que para a gente é essencial. Fale na carta de apresentação. Nossa, eu quase que eu misturei o inglês com o português. Tá? Fale na carta de apresentação se você se você não é um falante nativo de inglês. Ou seja, significa que você não está escrevendo na sua língua nativa, que é o nosso caso. A gente é nativo, falante nativo de português, a gente escreve em inglês ou traduz nossas histórias para o inglês, está mandando para o mercado anglófono. Então, ele coloca o comentáriozinho dele ali. Ele fala: eu, né, Clarks, tenho uma dificuldade imensa ali de aprender outras línguas, então eu não vou usar os mesmos padrões de gramática, de ortografia e tudo mais, se você não é um falante nativo da língua que você está escrevendo ficção. Escrever ficção é difícil. Falar outra língua é difícil. Você está escrevendo ficção em outra língua. Ele está dizendo ali que ele vai considerar ali, vai dar alguns descontos. E ele também fala que até a sua forma de contar uma história, ela pode diferir do padrão do falante nativo de inglês, né? Então a gente sabe disso, a gente sabe que as culturas contam histórias de formas diferentes, e ele está dizendo ali que é importante para a avaliação dele e também se a história for aceita para edição. Né? Então a edição ela é feita de forma diferente se você está editando um texto que ele não é escrito por uma pessoa nativa naquela língua, certo? Exato. Então, e isso aqui é muito importante. Eu gosto muito quando o Clark traz isso, porque a gente sabe que muita gente tem um receio de mandar material lá para fora, justamente porque, mas será que o meu inglês é bom o suficiente? Será? Gente, vocês nunca deixarão de ser falantes não nativos do inglês.
né? Então, a gente está se comunicando aqui, na grande maioria das vezes, com brasileiros que estão enviando material lá para fora. Então, somos falantes da língua portuguesa. E o inglês sempre vai ser uma segunda língua, uma terceira língua, uma quarta língua para a gente. Ou seja, a gente sempre vai, ao se comunicar em inglês, trazer coisas que são muito próprias do português, que são as nossas, eu gosto de chamar de impressões digitais, né? E eu acho que eu tenho como princípio que a gente tem que manter todas essas impressões digitais ali no nosso texto, porque elas são parte da nossa identidade. Eu acho que dá até para ir um pouco além aqui, né? O Clarke, ele fala desse padrão mínimo ali de gramática e tudo mais, que geralmente se pede, né, de um falante nativo daquela língua e tudo mais, mas a gente sabe que a língua ela pode ser utilizada como uma barreira, né? Então, muitas vezes até no português mesmo, né, quando você falar, se a pessoa não usa corretamente X, Y ou Z, essa pessoa não merece ser publicada na minha revista. Você está estabelecendo uma barreira, você está ali ativamente excluindo pessoas com base na língua. Então, não estou dizendo, é claro, que o Clarke faça isso, ele tem lá a presença dele e tudo mais, mas a gente sabe que você, como editor, quando você diz, se não está seguindo algumas regras gramaticais que você estabeleceu como regras que precisam ser seguidas, você está ativamente rejeitando já pessoas que, por quaisquer que sejam os motivos, não tenham tido acesso aí ou queiram ativamente se comunicar daquela forma naquele texto. Então, é uma escolha editorial. Eu gosto muito quando o Clarke se coloca dessa maneira, né? E como brasileiro, né, como não falante de português, eu não quero ser publicado numa revista que já estabelece essa barreira aí. Então, para mim, se eu estou mandando com o meu inglês, o inglês de um brasileiro, e eu estou sendo rejeitado, maravilha, não é o meu lugar, não é ali que eu quero estar. Exatamente. E aí, gente, como é que na prática você vai colocar isso na cover letter? Tão simples quanto é mesmo. Você vai colocar assim, I'm a non-native English speaker. Simplesmente isso. Exato. Eu sou um falante não sou um falante nativo de inglês. Ponto final. Tem outras formas de você colocar isso, a gente vai falar sobre os créditos. Lembra que a gente leu os créditos na Strange Horizons? Já foi publicado em tal e tal lugar? Por exemplo, às vezes eu coloco na minha cover letter assim, in Portuguese, my native language, I am published in blá blá blá. E aí eu boto 3 créditos. Então, em português, minha língua nativa, eu sou publicada nas revistas ABC, ou então em several magazines, em várias revistas. Então, eu coloco isso. É uma forma de dizer, mas se não tiver outra forma, se você não for publicado, se você... O jeito mais fácil é I am a non-native speaker, English speaker. Acabou. Vai copiar ali o que está escrito no subtítulo ali dele, do tópico assim. Exato. Algumas questões são realmente direto ao ponto, questões relacionadas também a pertencer a uma minoria e tudo mais. Vai lá, bota lá exatamente que sou bissexual. Lá, sou bissexual. Exato. E é isso. Pronto. Exato. Acabou. Detalhe. Não precisa dar mais detalhes. E a revista, claro, se ela pedir ativamente que você comunique isso. Exato. Detalhe, uma coisa interessante também para dizer é que quando a gente fala, eu sou brasileiro, você vai colocar lá na... Eu coloco, a minha carta de apresentação começa assim, I'm a Brazilian writer and translator, tá? Então eu coloco lá que eu sou uma escritora brasileira, tradutora brasileira. Mas é interessante assim, você ser brasileiro não necessariamente significa que a sua língua nativa é português, tá? A gente costuma... não, eu vou colocar que eu sou brasileiro e ele vai entender que a minha língua nativa é o português. Não é assim. Você pode ter nascido no Brasil e ter sido criado em outro país e você tem uma outra língua nativa. Você pode ter sido brasileiro, adotado por uma família de outro país. Você pode ter nascido no Brasil e ter sido criado dentro de uma casa no Brasil de pessoas que falam inglês como primeira língua. Então, sua língua nativa é o inglês. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas nuances aí. A questão aqui é a barreira linguística mesmo. Isso. Se for para ser redundante, seja redundante. Eu sou brasileira, não sou falante nativa de inglês. Ponto. Exato. Beleza? Próximo tópico aí. Então, esse próximo tópico a gente vai passar rapidamente. Bem rápido. Porque é para bebês.
Exatamente. Se você tem menos de 18 anos e está enviando material lá para fora, o Clark falou que está aí impressed com você. Eu também. E eu também estou. Parabéns. Continue assim. Você vai longe. Mas eu gostaria só de reforçar que, nesse caso, vocês vão precisar aí que os pais, né, o de vocês ou qualquer responsável legal aí assine também o contrato e tudo mais. Então, assim, existe uma parte legal que precisa ser levada em consideração. Abordada. E é importante que vocês mencionem isso ali na carta de apresentação. E só aqui retomando algo que eu mencionei anteriormente, o Clark ele fala, ó, eu vou dar uma colher de chá aqui na parte da gramática e do spelling também, né? Que é a ortografia. A grafia das palavras e tudo mais. Mas, ó, ele faz aqui, ele deixa aqui uma nota, não que ele seja muito a perfeição, não que ele realmente... Ou seja, o Clark, sabendo o editor que ele é, uma pessoa pela qual eu tenho grande admiração, eu tenho certeza que ele está ciente aí de como a língua também pode acabar sendo uma barreira que exclui pessoas que não tiveram oportunidades ou pessoas que querem contar uma história de uma determinada forma, né? Então, perfeito. Só aí ressaltando o ponto anterior. Beleza. Dona Jana. Aí o próximo tópico que ele fala o seguinte, ele falando lá, como eu leio a cover letter ali por último, eu acho que os itens acima, eles têm o potencial de fazer ele voltar e ler um pouquinho mais. E aí ele tá falando isso porque ele coloca um comentário ali, editores e primeiros leitores, que a gente chama de leitor peneira, geralmente param de ler a história quando eles acham que ela não é a mais adequada para publicação. E aí o que ele tá falando é, eu já pré-rejeitei aquela história, ou o meu leitor peneira pré-rejeitou aquela história. Mas se eu vou ler a carta de apresentação e eu vejo que é de um autor que é não nativo de inglês, que é um autor com menos de 18 anos, ou que é um autor que está falando sobre uma coisa que é muito particular para ele ali, que tem a ver com a história, ele fala que ele volta e lê de novo. Significa que ele vai aprovar? Claro que não. Significa que ele vai ler com um pouco mais ali de consideração para aquele tópico, e se ele achar que aquilo é forte o suficiente para fazer ele aprovar aquela história mesmo, tendo questões que ele teria desaprovado numa história de um nativo de inglês ou de uma pessoa que não tem uma vivência ali específica, ele vai fazer isso, beleza? E aí, ele tá falando ali de alguns outros tópicos também que são bem interessantes para nós, que estamos aqui no Brasil, para nós também que estamos começando, mandando pelas primeiras vezes, então, se você está começando agora. Só uma coisa, qual é o ponto dele aqui? Se ele estava lendo ali, ele falou, essa história não é bem o que eu estou procurando, vou rejeitar. Só que antes de rejeitar, ele vai dar uma olhadinha lá na sua carta de apresentação. Ele olhou e ele viu, essa pessoa aqui nunca foi publicada antes, peraí, deixa eu dar uma lidinha aqui a mais. Deixa eu ver para onde essa história está indo. Essa pessoa não tem o inglês como língua nativa? Peraí, então deixa eu voltar nessa história aqui rapidinho. Então, esses elementos, a importância deles estarem ali é justamente essa, de fazer com que uma nova perspectiva seja trazida aí para a história que está sendo lida pelo editor. Exatamente. E aí ele fala mais alguns tópicos que ele gostaria que você colocasse na sua carta de apresentação para ele considerar. A primeira aqui, muito legal, se você nunca teve nenhuma publicação, e aí aqui a gente faz um parênteses em inglês, tá? Isso é mais relevante para ele. Se você nunca publicou em inglês. E aí ele fala ali coisas muito interessantes também no comentário. Eu não estou comprando nomes, eu não estou comprando, né, para publicação. Eu não quero publicar nomes, eu não quero publicar a Jana Bianchi, eu não quero publicar o Diogo Ramos, não quero publicar o Stephen King. Eu quero publicar a história, independente de quem escreveu. E aí ele fala que se você vendeu ou não vendeu uma história, se você passou ou não passou numa revista, você não é melhor ou pior do que ninguém. E aí ele acrescenta uma coisa positiva que muitos editores têm isso, mas o Clark, ele fala isso de forma muito vocal, o Clark, que eles gostam de publicar a pessoa pela primeira vez. É uma coisa que traz orgulho para eles dizer, pô, eu fui a primeira pessoa a publicar o Diogo Ramos, e aí daqui 2 anos o Diogo Ramos vai ganhar um Hugo lá, um prêmio, e ele vai falar, cadê editores? Cadê? Ouçam o isso. Diogo Ramos. Cadê? E aí,
Brincadeiras à parte, eu tenho muito orgulho de ter publicado pessoas pela primeira vez. O Diogo tem muito orgulho de ter publicado pessoas pela primeira vez na Mafagafo, na Taverna. Então a gente gosta de falar isso. A gente vê essas pessoas hoje voando, publicando a gringa e sei lá, e a gente, nossa, que legal, né? Então ele tá falando, se você não é publicado, coloca lá. E aí ele fala, é uma coisa que eu celebraria. E às vezes você vê lá no Twitter, né? Se você segue ali os redes sociais dos editores, no Twitter, às vezes ele fala, esse ano a gente publicou 15 autores que não tinham sido publicados antes, a gente tem orgulho disso, ele exibe isso ali com bastante orgulho, né? Então, ele fala para você contar que daí ele pode reconsiderar também e pode celebrar aí se você é a primeira publicação, se ele é a primeira publicação, né, sua. E ele pede também que você avise se você estiver enviando uma tradução. E aí, a gente tem que tomar um cuidadinho aqui, porque é o seguinte, ele fala, primeiro que você tem que contar se essa história já foi publicada em algum lugar, tá? Então, tô mandando essa história aqui que já foi publicada na revista Mafagafo. Ela foi traduzida, tá? E também ele pede para você falar qual é a língua original daquela história e a sua relação com a história. E aí, por que ele coloca isso? Vou abordar isso bem rápido. A gente está falando de um mercado que não é nativo de inglês, né? E a gente está publicando como autores histórias que a gente escreveu em inglês. Mas no mercado anglófono tem uma prática que é o seguinte, eu sou tradutora do português para o inglês, vamos supor, tá? Eu vou ler uma história da Joaninha da Silva, e que não fala inglês, tá? Ela não escreve inglês, e eu, Jana Bianchi, vou falar, Joaninha da Silva, eu gostei muito da sua história, eu posso traduzir e mandar para uma revista lá nos Estados Unidos? A Joaninha da Silva vai falar, pode, Jana, eu vou traduzir, e eu vou mandar para o Neil Clark com meu nome, falando, Clarks, eu... Jana Bianchi, traduzi essa história da Joaninha da Silva e estou mandando para sua avaliação, certo? Então é importante a gente colocar quem é o crédito ali. E ele fala também, obviamente, se você tem a aprovação dessa pessoa, tá? O que significa que eu, Jana Bianchi, não posso pegar uma história do Diogo Ramos que ele publicou em português ali na Taverna, na Mafagafo, enfim, eu, Jana, sem falar com o Diogo, vou lá, traduzo a história dele e mando para o Neil Clarks, tá? Isso não pode acontecer. Exato. Então é isso que ele pede, e aí ele pede também que o nome do tradutor também esteja no manuscrito, geralmente embaixo do byline do autor. Então, história de Jana Bianchi... Isso, traduzida por título, isso. E aí tem by Jana Bianchi e embaixo... Translated by Exatamente. Diogo Ramos, por exemplo. Beleza? Exato. Bom, temos aqui também algumas questões, né, Jana, que nem se aplicam para Clarks, por exemplo. Né? Eles não publicam reprint. O que é um reprint? Fala aí para a galera. É quando a história já foi publicada em inglês, tá? Então, esquece tudo que a gente falou de tradução. A história já foi publicada em inglês e você tá vendendo para uma outra história que tá comprando os direitos que não são os primeiros direitos. Então, eu vendi uma história para Clarkesworld já. Tem um monte de revista que vai querer comprar essa revista, essa história de mim, né? Com um valor mais baixo, e aí eu tenho que falar para eles, essa história, ela é um reprint, ela já foi publicada na revista tal. Então já foi publicada na revista Clarkesworld, e aí eu tô mandando para essa revista aí que faz um reprint, tá? Então, por que isso é importante aqui para ele? Como ele falou aqui, ele não publica na Clarks, mas ele tem ali algumas antologias pelas quais ele é responsável, e aí é importante que ele saiba também, essa história já foi publicada em um lugar? Onde é que você publicou? Quando você publicou? Então, os direitos já estão liberados? Exatamente, porque isso é importante. Vai que ele seleciona a história e aí depois ele vai ver e aquela revista que comprou, ela não permite que aquela história seja publicada em X meses e você não respeitou isso. Então, ele quer saber isso aqui. E é importante também que você mencione aqui duas outras questões, Jana. Vamos passar por elas bem rapidinho aqui. Primeiro, se você não escreveu essa história, já falamos ali se você é tradutor e tudo mais, mas pode ser outra razão. Às vezes eu só tô mandando porque, sei lá, o Diogo não tem acesso à internet e eu tô mandando a história dele, sei lá. A gente pode ter razões, eles precisam de avisar isso para gerar o contrato e tudo mais. E também se você selecionou outro no gênero. Então ele tá falando isso porque tem um formulário para o envio da Clarkesworld que você seleciona, tem uma drop list, né? Ele cai assim a listinha lá, você pode selecionar fantasia, ficção científica, horror, e aí você tá escrevendo uma coisa que você acha que não se classifica em nenhuma dessas categorias, ele pede que você fale. Então, assim, eu nem sei dar um exemplo aqui, porque se você não tiver nenhum desses gêneros, geralmente você tá mandando coisa que não cabe na Clarkesworld. Mas, sei lá, se você acha que, eu escrevi realismo mágico, por exemplo, eu quero especificar que é realismo mágico, que não é fantasia. Aí você coloca lá, ele vai ler isso e vai entender ali o que ele quer fazer com isso, né?
Tá. E aí ele diz, caso nada disso que a gente conversou aqui se aplique a você ou a sua história, você simplesmente vai dizer obrigado e é isso. Acabou. Valeu por considerar a minha história. Nada. Beijo. Exato. Só que aí, Jana, ele traz aqui pra gente coisas que a gente não deve fazer. Lembra que tinha uma listinha no artigo anterior? Essa lista tá um pouquinho maior aqui. Vamos dar uma olhada nela. Mas é simples, é mais simples até. Ele fala que o sistema de envio da própria Clarksworth já pede o título da história, o gênero da história, a contagem de palavras e o e-mail, seu e-mail. Então, nenhuma dessas coisas você precisa repetir na cover letter. Você vai ter modelos de cover letter por aí que vão pedir para que você coloque. Considere a história do título tal, ela tem 300 palavras e o meu e-mail é tal. Se for especificado no edital da revista, você vai colocar isso. No caso do Clarksworth, da Clarksworth aqui, tem lá no formulário, ele não quer essa informação, não precisa, né? Outra coisa, seu endereço postal ali e o número de telefone. Essas informações, teoricamente, estão ali no modelo do Chan, da primeira página. Inclusive, temos um vídeo sobre isso. Temos um vídeo sobre isso, que vocês podem assistir aqui no canal. Mas não precisa colocar na carta de apresentação. Aí ele fala a laundry list, né? Uma lista ali com 1000 tópicos de todo mundo que te publicou. Nunca inclua mais do que 3 créditos. Mas, aí ele fala aqui, honestly, you should just skip this information entirely. Ele falou ali em cima, eu não publico pessoas. Eu não quero nem saber se você... Eu quero saber se você não publicou. Se você publicou, I couldn't care less, ele fala. Eu não tô nem aí. Mas vamos lá, então... sejamos justos. Alguns editores vão olhar ali para a lista de locais que vocês publicaram e vão falar, olha essa quem está vindo. Aí é poderosa, olha quem está mandando. Então, assim, a gente entende porque essa prática é uma prática que é recorrente, as pessoas costumam listar. Mas, assim, chega uma hora que eu publiquei em 500 lugares. Vários lugares ali são lugares que eu considero bastante. Como é que eu vou selecionar esses 3, sabe? Então, aí vai muito de vocês... levar em consideração o que vocês querem colocar ali e tudo mais, questões bem pessoais, mas, gente, nunca mais do que 3, tá? É isso, já é a segunda pessoa aqui, o segundo editor que menciona que não há necessidade disso. Isso. Lembrando que você também não precisa colocar aqui informações sobre pagamento, são informações que vão vir a ser solicitadas caso a história seja aceita, para que o contrato seja redigido, e você, pelo amor de Deus, não resuma a sua história de novo na carta de apresentação. Stranger Horizons falou isso, Clarksworth está falando de novo. Não Exato. A não ser que peçam, assim, pediram. Isso, mas nunca vi também. Nunca vi isso acontecer. Mas a não ser que isso seja solicitado, pelo amor de Deus, não resumam a história. É isso. Ponto final. Isso. Bom, mais alguma coisa aqui que a gente não, precisa? Esse final é muito bom, que o Neil Clark é muito engraçado. Sem querer ser engraçado, mas é engraçado. Aí ele fala assim, em geral, a sua cover letter e sua carta de apresentação deve ser muito curta. Tanto que ele botou no sistema dele lá um limite de palavras, que você não pode avançar lá muito, não é muita palavra mesmo. E aí ele fala, se a sua carta de apresentação está muito longa, por razões que sejam diferentes daquelas coisas positivas que eu mencionei, não sou falante nativo, tenho menos de 18 anos, a minha experiência é importante para essa história, você provavelmente fez alguma coisa errada. Então, ele já coloca esse ponto e termina aí o artigo. Ponto final, beijo. É isso aí, é isso que ele fala, entendeu? Então, em resumo, a sua carta de apresentação tem que ser simplona. Exato, dona Jana. Então, assim, não esqueçam que a gente vai deixar esses links disponíveis. A gente tem mais um artigo aqui que a gente acha interessante para que vocês leiam também. A gente vai deixar tudo separado. E lembrando que se vocês descerem, vocês vão ver também o próprio autor do artigo aqui comentando questões que foram levantadas ali nos comentários. A mesma coisa acontece aqui nesse outro artigo. Então, vale a pena não só, depois de assistir o vídeo, reler tudo, mas também chegar aqui nos comentários, dar uma lida, ver o que está sendo mencionado ali. E, pelo menos no caso do Neil, ele se compromete a atualizar, né, sempre que necessário esse post. Então, pode ser que você revisitando esse post aqui, daqui a algum tempo, você encontre aí informações diferentes das que estão sendo apresentadas aqui
nesse vídeo. Correto, dona Jana? Corretíssimo. Mais alguma dica sobre carta de apresentação? Acho que é isso. Acho que é isso, mas ó, eu vou repetir. A gente não vai deixar um modelo, mas vocês têm modelos ali que já foram colocados no artigo da Strange Horizons. Vocês podem eu tenho utilizar. Um comentário. A gente falou aqui, eu dei umas traduçõezinhas aqui das coisas, mas a carta de apresentação é em inglês, sempre em inglês, tá? Mesmo que você seja falante, não seja falante nativo de inglês, se você escreveu a história em inglês, tenha sido ela porque você escreveu, porque você traduziu, porque alguém traduziu para você, você vai pedir ajuda para essa pessoa que traduziu para ela escrever a carta de apresentação em inglês, você vai mandar tudo em inglês, tá? A gente foi traduzindo aqui só para facilitar o processo, mas sempre todas as comunicações ali para publicação em inglês, obviamente, você vai fazer em inglês. Exato. Então, não esqueçam que no nosso site lá vocês encontram mais informações também, mais vídeos. Deem uma olhada também no material que tem disponível aqui no nosso canal. E se vocês precisarem entrar em contato com a gente, vocês também podem ir lá no nosso grupo, lá no chat no WhatsApp. No WhatsApp, a gente tem lá vários grupos. Entrem lá, falem com a gente está sempre disponível, a gente está sempre lá respondendo ativamente todo mundo, e já existe uma comunidade ali que com certeza vai estar disposta a ajudar vocês aí nesse desafio que é publicar lá fora em inglês, dona Jana. Isso. E se você quiser falar com as pessoas que publicam em inglês, que escrevem em inglês, que estão tentando publicar em inglês, a gente sempre indica o nosso grupo de escrita, que é um grupo que a gente está com pessoas muito queridas, conseguindo muitas bolas na trave, algumas aceitações no mercado junto também. Estamos chorando junto. Beijo especial aí para todos lá do nosso grupo de escrita que estão ali todo sábado, firme e forte com a gente, tentando publicação lá fora, no nosso caos criativo. E é isso, gente. Muito obrigado aí. E em breve traremos mais material para vocês. Agora vamos comer nosso feijão. Bora que tá pronto há muito tempo, hein? Beijo, gente. Beijo. Tchau.